Deixo aqui uma sugestão de vídeos: investimentos ou negócios em que perdi ou vejo pessoas perdendo dinheiro. Esse comentário veio em um vídeo que eu soltei algum tempo atrás e eu resolvi trazer esse tema de vídeo hoje, tá? Onde que eu perdi dinheiro, qual que é o melhor, se é investimento, se é empreender, se é trabalhar para os outros, tá bom? Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, criador do canal Investidor Baixa Renda. E aqui eu trago conteúdo sobre educação financeira, planejamentos, investimentos de um modo geral. E nunca, jamais, tá? Tome como base um vídeo, algo que eu falo aqui, para tomar uma atitude, beleza? Todo e qualquer conteúdo aqui no meu canal não se trata de recomendação de investimento, nem de compra ou de venda, nem de fazer, nem de lhe induzir a tomar uma atitude a respeito de algo. Eu simplesmente trago aqui meu ponto de vista, minha vivência, tá? Então jamais vá tomar uma atitude aí relacionada à sua vida ou a dinheiro simplesmente por algo que eu falei aqui ou qualquer outro YouTube, certo? A responsabilidade é sua. Antes, se eu falo alguma coisa aqui que te incomoda ou que você concorda, por exemplo, tenta refletir sobre isso e ver se realmente faz sentido ou não. Não só que eu falo, qualquer pessoa, tá? Eu trago isso para minha vida. Sempre que alguém fala algo ali que eu não concordo, eu fico em silêncio, reflito sobre aquilo e simplesmente vejo se aquilo faz sentido para a minha vida ou não. Se eu já sei do assunto, se eu entendo sobre o que a pessoa está falando e eu tenho um argumento, aí eu vou dar meu ponto de vista, lógico, mas jamais vou tomar uma atitude aqui baseada simplesmente no que outra pessoa está falando. Eu acho que cabe a você sempre estar se fazendo um questionamento, tá? Sobre o que as pessoas falam, sobre o que elas fazem, porque cada pessoa vem de um lugar diferente, de uma realidade diferente, de famílias diferentes, pensam diferente e agem de forma diferente. Investimentos, empreendimento, qual desses caminhos aqui fazem mais sentido? Tá? Depende do seu ponto de vista, depende do seu nível de coragem, do seu nível de entendimento, do seu capital. Eu vou começar aqui por onde eu já perdi dinheiro, que foi investimentos, tá? Investimentos, primeiramente, quando a gente começa no mercado acionário, na bolsa de valores, a gente vem com aquela mentalidade de que a gente vai enricar rapidamente na bolsa de valores. A gente vai comprar uma ação que está a R$ 3 e ela vai multiplicar para 10, 15 reais. Só que na maioria das vezes não acontece isso, tá? Casos específicos como o IBR3, Via Varejo, o IBR3, Via Varejo, Americanas, entre outras empresas que tem na nossa bolsa de valores. Então é aquilo que eu falo. Em OIBR3, quando eu comecei a investir, cara, tinha um rapaz aqui que gravava muito conteúdo sobre ela, e ele falava assim: bora, vamos comprar Oi para ir para Bora Bora. Tá? Acho que vocês devem conhecer esse rapaz, até nunca mais ouvi ele. Nunca mais eu vi nenhum conteúdo desse rapaz aqui. É um cara que eu admirava, eu gostava do conteúdo dele, a forma como ele falava. Porém, eu terceirizava a responsabilidade para ele. Ele falava que a empresa Oi era muito boa, que a empresa ia se recuperar, que ia ter uma reformulação e a empresa ia voltar a subir. No fim das contas, não aconteceu nada disso. Todo mundo esperando uma recuperação judicial e uma recuperação da empresa. E hoje, quando você olha para o IBR3, você vai ver aí o preço da ação. Na verdade, eu nem sei se o IBR3 ainda é negociado na Bolsa de Valores, assim como eu não sei aonde está esse rapaz. Mas a culpa não foi dele, a culpa foi minha, que não estudei o cenário, não estudei a empresa como deveria. Simplesmente eu vi uma empresa que estava custando 80 centavos e que já custou 10, 20 reais e eu achava que ela iria voltar para aquela faixa de preço. Coloquei dinheiro e perdi. Esse erro muitos investidores iniciantes cometem na Bolsa de Valores. E, enfim, eu estou falando aqui, trazendo para você para que você também não cometa, certo? Porque investimentos, ele não vai te enriquecer, tá? Não vai te enriquecer. E aí você deve se fazer um questionamento que eu fazia antigamente. Cara, mas eu vejo várias pessoas que investem na Bolsa de Valores e são ricas, são milionárias, ganharam milhões com ações que valorizaram, dividendos. Realmente existe, tá? Existe. O Luiz Barsi é o mais conhecido. O cara recebe mais de R$ 1 milhão de dividendos por dia. Todavia, entretanto, não foi simplesmente ele comprou ações lá e elas multiplicaram por várias vezes e ele ficou rico. Não, foi o aporte dele constante, que ele aportava lá
No início, quando ele começou na Bolsa de Valores, ele comprava muitas ações, estudava, comprava, todos os meses ele aportava, era sagrado. E até hoje, depois já da idade que tem, a renda que tem, ele continua aportando. Então, primeiramente, ele enriqueceu trabalhando e investindo, tá? Os investimentos na Bolsa de Valores só multiplicaram o capital dele, tá? Multiplicaram, e capital esse que não multiplicou assim da noite para o dia. Levou anos até que ele pudesse viver de dividendos, até que ele pudesse ver realmente a bola de neve se formando e ele alcançando a sua independência financeira. Pronto, acho que explicado aqui sobre investimentos. É, Quem entra na Bolsa de Valores imaginando que vai ficar rico, geralmente já começa perdendo dinheiro, porque se você aporta uma vez e não coloca dinheiro mais, seu capital não vai sair do lugar. Da onde é que vem o dinheiro? Ou do empreendimento ou do trabalho. Ponto. Agora falar aqui sobre empreender, tá? Uma coisa que eu vejo muito, tá muito comum hoje em dia, jovens empreendendo, pessoas depois dos 40 empreendendo, se aventurando. E aí, cara, eu já perdi dinheiro com isso também, tá? Com empreendimentos. Porque na maioria das vezes a pessoa não estuda, a pessoa não conhece a área em que vai investir. A gente vê um amigo que colocou um negócio e deu certo, só que um negócio que já tem anos, tá? Demorou até dar frutos, e a gente acha que vai colocar ali e aquele negócio já vai começar a gerar renda de início. Empreender é o melhor caminho, tá? Para você enriquecer, não me entenda errado. Empreender é o melhor caminho para você enriquecer, porque, enfim, seu ganho de capital ele pode ser infinito, tá? Se o seu negócio der certo, a sua renda vai multiplicar por milhares de vezes, tá? Diferente de uma pessoa que trabalha de carteira assinada, que já tem um salário ali, um teto estabelecido e não passa daquilo, tá? Mesmo que ele suba de carreira, ele vai ter um teto pré-estabelecido, onde ele não vai conseguir ultrapassar. Já o empreendedor, quando o negócio dá certo, quanto mais ele vende, mais ele ganha, mais ele ganha, mais ele ganha e vai aumentando exponencialmente, certo? O problema das pessoas que tentam empreender é que na maioria das vezes elas não têm um capital para passar pelo processo ali de maturação do seu negócio, né? São ali os primeiros 6, 9 meses. E aí, muitas vezes você precisa de capital de giro, porque as vendas não vão arcar com suas despesas, tá? Não vão cobrir todas as suas despesas. E aí você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar funcionários, você tem despesas de casa, e é importante você ter uma reserva, certo? E aí, como as pessoas não têm, a maioria dos empreendedores quebram ali nos primeiros 6 meses. Isso aí são dados, tá? Não sei o que estou falando. Só você pesquisar aí que você vai ver. Eu já inventei de empreender, tá? Porém, é um empreendimento bem barato que foi na questão da pintura. Eu já falei aqui que eu já tentei trabalhar de pintor para mim mesmo. Eu tive que comprar compressor, materiais de pintura, enfim, uma infinidade de coisas que quem trabalha com pintura sabe. Porém, foi um investimento baixo e que me abriu os olhos. Por quê? Porque eu não sabia que eu tinha um problema de intolerância à questão da tinta, do cheiro. Então, sempre que eu trabalhava com pintura, chegava em casa com dor de cabeça, nariz entupido, garganta coçando. Então, cara, isso ali, aos poucos eu vi que não era para mim, não estava dando o retorno esperado e eu ainda estava adquirindo problemas de saúde dado aquilo ali. Ah, Claudio, porque você não usava EPI? Eu usava, gente, usava máscara, tá? Aquelas máscaras forte, que aparentemente não passava nada, mas infelizmente, querendo ou não, uma hora ou outra, você inalava isso ali. Comecei a sentir muitas dores de cabeça. Lidar com os clientes em si também na questão da pintura era algo que exigia muita paciência, tá? Porque na maioria das vezes quando você vai fazer a pintura na casa de um cliente, ele acha que você tem que ser pintor, soldador, serralheiro, pedreiro, que você vai para pintar ou uma porta ou uma parede e o cara quer que você faça um reparo na casa toda. Então, dado isso aí, eu resolvi parar. Então, o dinheiro que eu investi no compressor, não vou dizer que ficou perdido, porque foi um compressor pequeno, eu uso aqui por dia a dia, mas é um capital que eu deveria ter investido em outra coisa. E é porque empreendimento não compensa? Não, porque eu particularmente eu não tinha, tá, noção de como funcionava o empreendimento. Eu venho de uma família muito pobre, aí que tinha uma mentalidade muito fechada. Então, quando eu decidi sair da CLT para empreender, qual que era meu pensamento? Estou trabalhando demais aqui CLT,
tô ganhando pouco, aguentando enchimento de saco, então vou trabalhar para mim. Se eu fizer R$ 1.000 por mês, o dinheiro de eu comer para mim já tá bom. E esse é o maior erro de quem empreende, tá, galera? Por quê? Porque o cara acha que ele vai ser patrão, ele vai trabalhar na hora que ele quer, no dia que quiser, e aqui é onde você quebra, porque você deixa de ser funcionário e passa a ser uma empresa. Você tem despesas, as despesas vão chegar todos os dias, seja em materiais para você trabalhar, seja na sua casa, com aluguel, se você paga aluguel, água, luz, telefone, internet, comida, tudo isso aqui vem todos os dias. Então você não pode se dar esse luxo de trabalhar no dia que quer, na hora que quiser, certo? Segundo, você tem que pensar em ganhar muito, porque é uma responsabilidade muito grande. O cara quando vai empreender, quando você pega o perfil das pessoas que empreenderam e que deram certo, eles trabalham muito mais do que qualquer funcionário. Eles estão ali, ó, no início, dia e noite, tá? Então se você vai com essa mentalidadezinha de trabalhar a horinha que quiser, cara, você já vai começar errado. Eu particularmente recentemente eu pensei em comprar um trailer, tá? Um trailer para vender lanche na rua. Ou seja, um trailerzinho que eu carregaria ele para onde quiser e iria vender lanches, porque aqui na cidade tem uma demanda alta de comida, delivery, né? E aí pesquisei o valor desse trailer que tinha já prontinho aqui na minha cidade e me interessei para comprar. Estava disposto a largar meu emprego para trabalhar nisso aí. Porém, eu já ia com uma outra mentalidade de quê? Porque eu iria ter que trabalhar muito mais, tá? Porque a preparação para lanche, comprar os meus insumos para lanchonete poder funcionar, comprar bebida, enfim, organizar tudo. Tudo isso aí quem iria fazer era eu, durante o dia. E à noite ainda iria abrir. Aí iria precisar de mais um funcionário para ajudar, um ou dois funcionários. E cara, eu estava muito contente em fazer esse investimento e tentar isso para mim, certo? Só que quando eu cheguei lá na dita oportunidade, o cara tinha vendido o trailer para outra pessoa já, e essa pessoa já ia, enfim, trabalhar nele. Eu fiquei bem desanimado por sinal, certo? Mas entendi aquilo que era a vontade de Deus, que talvez aquilo ali não era o melhor para mim. E passado alguns tempos, mais ou menos uns 11 meses faz isso, passado esses 11 meses eu vi que, enfim, seria uma escolha que eu provavelmente eu teria me arrependido. Não tem como eu dizer de certeza que eu teria me arrependido, porque eu não tentei, tá? Então eu sou o cara que eu gosto de me arrepender do que eu faço, e não do que eu penso em fazer e não faço, certo? Só que, como eu falei, a minha cidade aqui é uma cidade pequena, São Miguel, Rio Grande do Norte, tem muito, cara, muito bar, restaurante e lanchonete, certo? No lugar onde fica esse trailer hoje, lá agora, depois que ele foi para lá, tem mais 6 trailers do lado dele, tá? 6. E tem mais uns, acho que 17 guaritazinha de lanchonete lá, que é no pátio do forró, onde fica um pátio de evento, e tem várias guaritazinhas lá que vende espetinho, vende lanche, vende tudo no mundo, tá? Então é muita gente para pouca demanda. É, Se eu coloco delivery, que todo tem que ter, né? Todo restaurante ou lanchonete tem que ter delivery, é o diferencial, teria que contratar também um motoboy. Então já, enfim, eu analisando hoje, cara, eu iria ter uma grande concorrência nesse lugar, porque, como eu falei, tem muita gente, fora os outros que tem espalhado pela cidade, tá? Isso aqui eu tô falando em um local fixo, que é o Pátio do Forró. Na cidade em si tem mais uns 300, eu acho, que é lanchonete e restaurante demais. Aí eu ia ter que concorrer com essas pessoas, eu ia ter que ter de cabeça para estar fazendo os preparativos para abrir à noite. Eu ia ter que ter dor de cabeça com funcionário, procurar funcionários, tá, que quisessem trabalhar. E eu sou funcionário hoje, eu sei como é que funciona. Basta ter uma festa que aí começa a questão de desfalque, chegar a testados lá misteriosos de uma pessoa que até então estava perfeitamente saudável, correndo o risco de um dia essa pessoa sair e me colocar na justiça. E o faturamento em si aqui é um ramo em si no qual eu ia começar pequeno contra ele, tá? Então não via assim eu não via uma perspectiva de nessa lanchonete ali, com os custos das coisas, de energia, de funcionário e tudo, eu tirar R$ 3.000 líquidos. Eu não via isso nem daqui a 2, 3 anos, certo? Então, dado isso aí,
eu vejo que eu teria feito um mau negócio. Por quê? Porque hoje onde eu trabalho de motoboy, já falei, trabalho 6 horas por dia, de 6 à meia-noite, e é um trabalho que tem me remunerado bem. O meu salário médio, ele está aqui, eu tiro em média R$ 2.000 por mês líquido aqui, nesse trabalho, trabalhando 6 horas diárias. E aí eu ia abrir mão desse emprego para empreender, para talvez, tá? Dificilmente eu iria tirar esse valor, mas digamos que eu tirasse R$ 2.000 por mês. Não compensaria, porque eu ia trabalhar muito mais, ter muito mais dor de cabeça, tá? Ter muito mais estresse, preocupação, para ganhar basicamente o mesmo valor que eu estou ganhando aqui, tá? Esse é o meu ponto de vista. E aí você fala, Claudio, você tem a mente muito pequena. Realmente, talvez eu tenha. E aqui eu não estou falando que não vale a pena você empreender. Eu estou falando aqui da minha experiência, tá? Do que eu vivi, do que eu pensei e do que eu vejo hoje, certo? Se você tem vontade de empreender, eu lhe aconselho. É o melhor caminho, é a melhor forma. Acho que é a forma mais fácil de você tentar enricar. Porém, eu fiz esse filtro aqui, eu avaliei que eu sou um cara que já tem basicamente 40 anos de idade, tá? Tenho uma família, uma esposa, 2 filhos para dar de comer. Então eu acho que aqui eu já passei dessa fase de tentar me aventurar, porque eu não estou ainda é, com estabilidade financeira. Como assim estabilidade financeira, Claudio? Eu não tenho uma renda ali passiva, que entra todos os meses na minha conta, de pelo menos um salário mínimo. Porque se eu saio do meu trabalho, largo meu salário, vou empreender, coloco dinheiro lá, investimento, tá? E demanda tempo para dar certo. E se não dá certo, tem os custos de lá e tem os custos de casa, certo? Então, como que um pai de família vai lidar com uma situação dessa? Daqui a pouco começa a dificuldade, eu começo a trazer problemas para dentro da casa e começa a ser uma bola de neve de problemas sem tamanho, tá? E esse é o meu ponto de vista. Claudio, você nunca vai empreender? Eu não sei, tá? Como eu falei, a minha perspectiva num negócio desse, ela não é uma perspectiva boa, de grandes lucros, tá? E eu hoje, enfim, se eu fosse me arriscar, como eu estou falando para você, largar ali o convencional, a segurança, para ir para um negócio desse, seria algo que eu tivesse ali uma perspectiva de em 1 ano, 2 anos ali, esse salário crescer exponencialmente para 5, para 10 mil, tá? Se não, cara, para mim não vale a pena. Mas é o meu ponto de vista, é a situação que eu estou hoje, a minha realidade. Não quer dizer que seja a sua, tá? E aqui eu não estou falando que você não deve empreender, que você deve ser CLT. Pelo contrário, se você é jovem, cara, se você é jovem, tá? Tá começando sua vida, tá no momento de você se arriscar, de você testar. Eu vejo muitos jovens hoje empreendendo e eu fico surpreso. Se bem que grande maioria tá se ferrando aí, cara, tá quebrando, tá? Na minha cidade tem loja demais, como eu falo, e eu fico me perguntando como é que essas pessoas estão conseguindo se manter de pé, porque são lojas que em pontos que o aluguel aqui nessa cidade é muito grande, tá? Qualquer pontinho pequenininho ali, o aluguel no mínimo é R$ 1.500, 1.000 a 1.500. Aí o cara tem funcionário, você passa na loja, não tem um pé de gente, todas as vezes que você passa em frente à loja, tá as moscas e tá aberto, cara. Então, são lugares que eu vejo assim que não quebraram ainda, mas vão quebrar com certeza, tá? Porque uma hora a conta não vai fechar. Então, dito isso, eu prefiro, ao invés de empreender, tá? Empreender em um negócio específico, ter dor de cabeça, eu prefiro investir, tá? Em empresas grandes, ser um pequeno dono, que nem diz o Luiz Bastos. Eu prefiro ser um pequeno dono de grandes negócios, de grandes empresas. Então eu vou lá, compro ações de Banco do Brasil, que é uma empresa gigantesca hoje, e pronto. O Banco do Brasil é uma empresa lucrativa. A empresa lucrativa, ela faz o pagamento dos seus lucros através de dividendos aos seus acionistas, Petrobras também, tá? Petrobras, Suzano, Isa Energia, enfim, várias empresas na Bolsa de Valores, onde eu não vou ter dor de cabeça, eu só vou colocar o capital lá para pessoas que são qualificadas para gerir aquele negócio, para gerar mais renda, e aí trimestralmente eles me remuneram através de dividendos, ou juros sobre capital próprio, tá bom? Então eu acho que eu trouxe aqui o ponto de vista, empreender ou investir, tá? Esse é o meu ponto de vista. Hoje eu vou pela linha de raciocínio mais de investir. Já perdi dinheiro em investimento, já perdi dinheiro em empreendimento. Mas tudo, eu não vou dizer que eu perdi, eu aprendi, tá? Em todas essas coisas eu aprendi, porque nos investimentos eu perdi dinheiro, mas como eu falei para vocês, eu aprendi
a não terceirizar a culpa, a não terceirizar a responsabilidade, buscar conhecimento e procurar saber onde eu estou colocando meu dinheiro. Empreendimento também foi algo que eu falhei, mas enfim, quantas pessoas ricas, grandes empreendedores, não já falharam várias vezes até conseguirem acertar. Se eu vou empreender um dia, eu não sei, talvez. Dentro do meu coração ainda arde uma chama aqui de um dia, não sei, fazer algo louco aqui, cara, para mudar minha vida financeira, minha realidade. Mas, tá, eu não vou fazer nada aqui que vá comprometer a minha família primeiramente. Esse é o ponto. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do canal. Se gostou, não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Valeu?